Você começa a ver as joias que as mulheres ganhavam, os palácios, né? Os presentes, os casacos, né? Carros, né? Hoje, nossa, o que é oferecido para as pessoas parece que não tem mais esse desejo de conquista. Parece que é uma coisa assim que tá... vou fazer uma coisa assim superficial e ela vai gostar. Olá, eu sou Carolina Loyola, psicanalista e apresentadora do Amor Sem Filtros, o seu podcast preferido de relacionamentos e autoestima. E hoje vamos falar sobre amor à moda antiga, o que os relacionamentos do passado podem nos ensinar. E estou aqui com um convidado muito especial, Eros Procópio, publicitário e dono de um antiquário online, que eu tenho certeza que vai trazer assuntos muito relevantes que vão nos ajudar a refletir sobre esse tema. Eros, muito obrigada pela sua presença. Obrigado pelo convite, muito bom estar aqui. De nada. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre você e se apresentasse para o pessoal que está assistindo a gente. Então, eu sou publicitário, especializado em marketing, né? Sou antiquário e eu tenho uma vivência histórica, assim, por saber as tradições orais da família, os costumes, e então eu fui aprendendo isso e começando a ter interesse desde criança. Então, a minha vida, ela sempre se baseou em fatos históricos. Uau! E a sua família é da onde? Como todo brasileiro, nós temos várias ascendências, né? Mas veio desde essa parte da colonização, a Portugal, Itália, França, né? Que são as ramificações de lá de trás. Ai, que incrível. E eu sempre fui muito fascinada por história. E assim, eu acho incrível que quando eu saio com você, o Eros sempre conhece as histórias dos lugares e traz muita riqueza, né? Quando a gente tá andando num lugar histórico e você entende o que aconteceu ali naquele lugar. Qual foi o contexto, né? E eu acho que isso nos ajuda a refletir mais, tanto sobre o passado como o presente, para a gente também não repetir os mesmos erros lá de trás, para a gente também poder pegar coisas boas, né, dos nossos antepassados, porque eu acho Sim. que as pessoas olham para o passado com um olhar muito negativo. Crítico, né? Muitas Exato. De que vezes. o passado não era tão evoluído. Os valores eram diferentes, né? O interessante da história é que ela é ligada à arte, à cultura, conhecimento, como eram as relações sociais. Então, ela engloba uma série de coisas para a gente entender como funcionou esse tempo também. Ela não trata apenas do passado, ela trata de valores, né? De várias coisas como o povo vivia. Então, a gente entendendo mais ou menos isso, a gente entende como era o modo de vida da sociedade, tanto da alta sociedade como de um proletário, como era o modo de vida de um casal, né? Que é o nosso tema principal. É. Então, eu acho que está tudo interligado. Né? Exatamente. E hoje a gente vai pegar justamente esse gancho para falar de relacionamentos, né? Os amores antigos, passados, porque, como eu estava te falando, eu acho que muitas vezes as pessoas olham para o passado, para a história, de uma forma muito inferior, como se nós hoje em dia fôssemos muito evoluídos, né? E antigamente, não. Antigamente parecia que as pessoas eram pouco evoluídas, ou que a mulher ela não tinha um bom papel na sociedade, né? Ou que passava por muitos relacionamentos abusivos, mas a gente vê também que não é só isso que tem, né, na história. A gente tem histórias incríveis e belíssimas também de casais do passado, bons relacionamentos. Mas me conta, o que mais te fascina na história, de forma geral? Porque você falou que cresceu com isso, né? Olha, eu sempre tive fascínio em saber como eram os rituais, as tradições, como eram as formalidades.
o preparo para tudo acontecer, né? Como era, por exemplo, uma festa de debutante, de apresentação de uma filha para a sociedade. É, uma história muito engraçada que minha avó contava, por Uhum. exemplo, antigamente, quando nascia um homem, eram 3 dias de festa Ah, na, sério? na família dela, que eram os libaneses, eram 3 dias de festa. Aí, quando nascia uma mulher, eles serviam só um café, para não ficar chato para visita. Assim, você vê que também era uma coisa extremamente enraizada Uhum. ali, né? E ficava aquela coisa assim, vou servir um café para não ficar desagradável Exatamente. para visita. Isso dentro ali da cultura Dentro da libanesa, cultura né? libanesa, Ai, que legal. Mas eu também acho que, como você estava falando, hoje em dia, essas questões dos rituais, das tradições, parece que se perdeu muito isso, né? E eu acho que os jovens, eles carecem disso, carecem de entender a nossa história, a importância, né, da história do Brasil também, do mundo, porque a gente vê que parece que todo mundo quer destruir o que foi do passado, né? Mas eu não acho que isso seja inteligente. eu acho que o grande problema é que, na atualidade, as pessoas estão querendo ressignificar o passado. E eu acho que é um grande erro, porque todos nós fomos passando por uma evolução na Uhum. vida, enquanto sociedade. Então, se ficar nessa busca de tudo politicamente correto, tudo tem que ser certinho, tudo tem que ser legal, entendeu? O homem, ele foi se aperfeiçoando, as coisas foram aprimorando. Uhum. Infelizmente, nem todas evoluíram de uma boa forma. Eu também acho. Muitas coisas, por exemplo, funcionavam enquanto sociedade, funcionavam enquanto contexto, na época era excelente. Hoje também seria muito bom, mas tem coisas que hoje não se encaixariam, Exato. né? Por exemplo, disso que eu comentei, coisas que eram extremamente machistas, às vezes não se encaixam. Hoje, anulação da mulher, né? A mulher enquanto submissão apenas. Então, nem tudo são flores, né? Uhum. Então, a gente tem que olhar com um olhar também de crítica, mas também tentando entender o que acontecia, né? E se isso valeria a pena hoje em dia. Nem 8 nem 80, eu diria. É, Porque também hoje em é, dia as mulheres têm tanta liberdade e não sabem usar essa liberdade, né? A gente vive uma era que ninguém mais se compromete com ninguém, né? Que o homem ele não precisa se esforçar tanto para ter o amor da mulher, porque já é tudo muito fácil, né, para os homens. Então eu vejo também que os homens cada vez mais estão também acomodados. E aí eu queria aproveitar esse gancho e te perguntar, lá atrás, no passado, como é que os homens demonstravam interesse para as mulheres? Como é que era feito esse cortejo? Eu acho que chamava assim, não é verdade? Cortejo. então, era tudo sempre muito respeitoso, né? A permissão era sempre para os pais, que era pedida, ou para os familiares mais velhos, na ausência deles. Os namoros eram sempre, depois da autorização, era sempre assim, na sala de visitas da família, sempre com supervisão dos familiares, né? Assim, depois que começava já um namorico, aquela coisa, eles faziam serenatas, eles mandavam cartas românticas, eles faziam poesias, eles Meu Deus. faziam declarações, então era tudo muito romântico. Eu tenho cartas da época do namoro dos meus avós, Uau. aquelas cartas extremamente românticas, citando poesias. Então era assim, tudo muito. Eles tinham como prioridade aquela coisa sempre romântica, em preservar, em acolher a mulher como se fosse a mais especial de todas, a mais delicada, sabe? E isso era muito explícito. Ai, meu A mulher Deus. era muito cortejada. Você falando Pelo assim. que eu vejo de contexto. Claro que, assim, sempre depende do núcleo, né? Mas o que eu acompanho do meu núcleo familiar, isso pelo menos existiu.
Exato. Você falando assim, deu até vontade de viver nessa época. Porque hoje em dia, mulherada, vocês estão aceitando migalhas de homens. Você veja, antigamente os homens faziam serenatas, poesias, escreviam música para as mulheres. Eu acho que a gente olhar para o passado com essa perspectiva, não de querer que seja igual no passado, mas também da gente se posicionar melhor no contexto presente, entender, poxa, o que a gente pode olhar para o passado, aprender, pegar coisas boas do passado para usar hoje em dia na nossa vida, né, nos nossos relacionamentos. E eu acho que, como a gente estava falando, né, antigamente, eu via muito essa coisa do cortejo também, a gente vê histórias, né? Que até para pegar na mão da mulher, o homem tinha que ter muito Exatamente. respeito, com muito cuidado. Exatamente o que eu ia tratar como exemplo. Pro homem pegar na mão da mulher, teria que ser uma coisa assim evoluída já durante a família, né? Perante a família. Então, era depois de um tempo assim que ia ganhando esse respeito, vendo que as coisas estavam dentro do respeito, do limite, né? Com tudo com o controle da família, sempre. Exatamente. E tinha aquela coisa mesmo de, se o rapaz se interessasse pela moça, ele teria que ir até a casa dela, falar com o pai da moça. Pra, por exemplo, a gente vai sair, a gente vai no cinema, ou eu quero cortejar a sua filha. É verdade isso? Sim, tinha a formalidade toda, né? Até pouco tempo atrás, mesmo na geração dos nossos pais, por exemplo, as meninas, né, as moças, os pais, quando tinham os bailes, eles acompanhavam as filhas, eles ficavam o tempo todo acompanhando para fazer aquele papel. E eu tenho lembrança também da minha avó contar da época dela de menina, a mãe dela acompanhava também nos bailes, ficava até o final. Então, era tudo isso fazia parte, né, das regras, do convívio perante a sociedade. Incrível. Eu acho que, como eu estava falando, né? Parece que isso era um controle perante a mulher, mas ao mesmo tempo era uma proteção, sabe? Eu acho que hoje em dia a gente perdeu muito essa proteção. A gente, pelo menos eu falo enquanto mulher, a gente não tá sabendo escolher bem os nossos parceiros, né? A gente não precisa levar para conhecer pai, mãe, né? Hoje em dia a gente já dá acesso muito fácil ao homem e eu acho que isso, apesar da nossa liberdade e das nossas conquistas, eu acho que isso fez os relacionamentos piorarem, fez os homens se esforçar, tá fazendo os homens se esforçarem cada vez menos, né? Muito diferente dessa época no qual o homem ele tinha que encarar outro homem que era o seu pai. Ou se você não tinha um pai, era uma figura masculina, um avô, um tio, né? Alguém ali que colocasse respeito. Do tipo assim, cara, essa mulher não é qualquer uma, ela é filha de alguém, ela tem uma família ali por trás. E hoje em dia, como não tem mais essa necessidade, né? Tudo muito solto, muito fluido, eu acho que também se perdeu um pouco o respeito, né? Nas relações. É tudo muito rápido, tudo muito banalizado, inclusive as relações sexuais. Né? Então, eu acho muito interessante quando a gente olha para o passado e vê o quanto a mulher ela era protegida nesse sentido. Sim, outra coisa curiosa de contexto, lembrando dos bailes que eu comentei, é que as mulheres solteiras, quando elas iam a esses bailes, elas tinham cadernetas. E aí elas iam anotando o nome dos pretendentes que pediam para dançar. E aí elas, por exemplo, Rodolfo, César, elas iam anotando, colocando o nome de cada um. Era muito legal. E é uma coisa que acabou caindo em desuso, né? E a gente chamava de caderneta de baile Uau, muito que legal. elas usavam. E como funcionava essa coisa de dote? Que eu já ouvi falar de dote, ai, fulana é o dote. A gente falou, né, de cortejo. Então, tudo isso que você falou fazia parte do cortejo. O homem chegar, pede pra família, pedia permissão pra família pra cortejar aquela dama. Era assim? O dote, propriamente, ele funcionava depois do matrimônio. Ah, sim. Era depois dessa parte da apresentação, do namoro, do noivado. Então, primeiro você tinha o cortejo. Poderia dar Sim. certo ou não. Não necessariamente um cortejo levaria a um relacionamento mais sério O ou um cortejo, o casamento. cortejo era como se fosse um Não. pré-namoro. Ah,
Ah, sim. né? Para ele cortejar era uma maneira também de apresentação, digamos Uma assim. conquista. Ele tinha que cortejar e mostrar quem ele era. E o dote, propriamente, ele era quando o matrimônio já tivesse, assim, consolidado. Então, por exemplo, vocês vão casar, já tá tudo certo, tá tudo ajustado. Então, vocês vão ganhar uma quantia em dinheiro pela família da noiva, sempre. Ou uma quantia em dinheiro, ou eu vou te dar uma fazenda para vocês administrarem, vou te dar uma propriedade. E um exemplo que eu também tenho, que está ligado até à minha profissão, por exemplo, o Marquês do Paraná, ele fez a tratativa do casamento de Dom Pedro I com Dona Leopoldina. Então, o rei, que era o pai de Dona Leopoldina, ele deu de presente para o Marquês do Paraná um aparelho de porcelana francesa de Sèvres, que é uma porcelana muito requintada, cara, até hoje, né? Que era uma manufatura que os reis tinham acesso, para você Uau. ter ideia da qualidade. Então, ele deu nessa tratativa de presente para o Marquês do Paraná. Isso é, assim, a tratativa acabou acontecendo também como se fosse um dote, assim, Uhum, digamos, entre aspas, por isso ter acontecido essa negociação. entendi. Porque era como se fosse um negócio de Estado também, né? O casamento de um imperador. Mas assim, você já sabia o dote da noiva, por exemplo, eu sou homem. Eu já sabia o dote da noiva antes de me casar com ela? Ou isso só era tratado depois? Muitas vezes era tratado depois. Ah, sim. Mas era um costume da época também. Era o costume da época, geralmente nas famílias de Isso posse, que eu ia te perguntar, nas né? famílias mais nobres, né? Vamos falar que eu tô olhando assim mais um contexto de pessoas de posição na sociedade, né? Uhum, Que é o contexto assim que a gente mais vai debater, né? exato. Nossa, muito interessante. Gostei bastante. E a gente também tem uma ideia, né, do passado de que antigamente não existia muito essa coisa do amor romântico, né? Parecia que tudo era muito artificial, arranjado. Então eu tenho essa dúvida de fato. Existia ou não existia o amor romântico? Se bem que hoje em dia a gente também não tá muito romântico, não, né? As coisas degringolaram um pouco aí em relação ao romantismo. Mas até que a gente estava falando, né, que os homens eles escreviam poesias, quando iam pra guerra escreviam cartas para as mulheres. Então, assim, eu acho que tem uma parte da história na qual existia, sim, o amor romântico, mas essas famílias, assim, mais ligadas à nobreza, reis, rainhas, parece que era tudo muito arranjado. Casamento com do rei de não sei aonde, com a rainha ou com o príncipe, com aquela princesa de um reino distante, digamos assim. A gente entende como um conto de fadas, mas não é tanto um conto de fadas na vida real. Porque muitas vezes aquelas pessoas nunca tinham se visto, já estavam prometidas, não é? Uma à outra. Como é que funcionava, Eros, essa coisa do casamento arranjado? Então, muitas vezes no caso que eu citei do imperador, eram matrimônios que eram negócios de Estado. Eles primeiro tinham que ver como seria a vida pública deles, como seriam as relações políticas, as relações sociais, para ver como seria essa relação, o que agregaria para o reino dele. Mas existia sim, casamento por amor, as pessoas também se apaixonavam. Na minha família, teve vários casos, mesmo meus trisavós, os meus bisavós, meus avós, né? Casamento por amor, assim, de paixão à primeira vista, né? Uau. Por exemplo, meu trisavô, o segundo casamento dele, porque o primeiro ele ficou viúvo, né? Teve um filho, ficou viúvo, ainda era muito moço. E aí ele conheceu a esposa dele numa missa. Viu ela, se interessou e eles se apaixonaram perdidamente. Ela, assim, com mais de 103 anos de idade, ainda carregava um camafeu com o Ah, retrato dele. Então, assim,
ele mandava cartas românticas, poesia, e fazia sempre a vontade da mulher, né? O que era uma coisa muito bonita. Ai, que lindo. Adorei saber. Daqui a pouco você me conta mais. E agora a gente vai para o nosso intervalo rapidinho. Olá, e voltamos com Amor Sem Filtros. E estamos hoje falando aqui sobre amores do passado. E estamos nesse dilema, né, Eros? Se antigamente tinha ou não tinha amor romântico, o que que a gente pode aprender, né, com os relacionamentos passados. E pegando esse gancho, a gente estava até falando sobre casamentos arranjados, né? E se, de fato, existia espaço para o amor romântico ou não. Porque muitas pessoas olham para o passado e acham que não tinha espaço, né, para o amor romântico. E você até trouxe aí histórias da sua família mesmo, no qual acho que foi o seu trisavô que se apaixonou pela sua trisavó e mandava Isso. cartas. E ela até bem velhinha carregava uma lembrança dele, era o que? Um camafeu que Era você um falou. camafeu, com o E retrato olha só dele. que lindo, né? Hoje em dia parece que as pessoas estão se divorciando cada vez mais, né? E não que a gente não tenha conquistado coisas, né, na modernidade, mas também eu acho que se perdeu muito desse cortejo masculino, dessa conquista, né? Dessa questão de querer amar a mulher no sentido de, poxa, eu tenho que fazer um esforço aqui para a família dela me aprovar, para ela me aprovar. Né? Hoje em dia, essas coisas estão meio perdidas. E aí a gente também ia continuar falando aí da história da sua família. Então, em relação a isso, eu acredito talvez que hoje em dia, por tanta facilidade, parece que as coisas acabaram ficando meio banais. Então, às vezes, não ter obstáculo deixa tudo meio sem motivação, talvez, na vida, né? Um exemplo que eu queria dar, por exemplo, uma história que era um amor impossível, por exemplo, do meu antepassado, que era Dom Pedro I de Portugal. Ele se apaixonou perdidamente por Inês de Castro. O pai dele era totalmente contra e ele não queria esse casamento de modo nenhum. O pai O pai de Dom Pedro I Ah, de sim, Portugal. sim. E aí ele mandou executar Inês de Não Castro. creio. A Inês era o quê? Ela era nobre também? Me parece que a Inês era nobre. É que, na verdade, como eu já vou contar, o que aconteceu foi o seguinte: ele mandou executar Inês de Castro. O filho ficou, assim, extremamente revoltado. Quando ele subiu ao trono, ela virou uma rainha póstuma. Ele mandou desenterrar Inês de Castro e mandou fazer mandou a população fazer o beijamão Da a ela. rainha? Mandou fazer o beijamão. Gente, Então, que assim, mesmo, babado. mesmo depois de morta, ele quis que ela fosse rainha póstuma e impôs essa vontade dele, né? Incrível. Gente, tá vendo o que os homens faziam por amor pelas mulheres antigamente? A gente sabe que não existiam só essas histórias felizes, mas a gente quer tratar aqui, né, desmitificar isso de que tudo no passado era ruim, era negativo, que os homens não valorizavam as mulheres, né? Mas assim, o que que aconteceu depois? Ele se casou de novo, Dom Pedro I de Portugal? Dom Pedro I de Portugal, eu não pesquisei a fundo, mas ele acabou provavelmente se casando para ter Muito casado. a continuação, né, a linha de sucessão. Incrível. Mas, por exemplo, o rei Henrique VIII da Inglaterra, ele era da Igreja Católica. E ele quis se separar da esposa, porque se apaixonou por outra e ela também não estava dando
o filho homem que ele tanto esperava, que era para ter a linha de sucessão. Então, o que que ele fez? Ele pediu para o Papa a separação, mas o Papa não quis dar separação. O que que ele fez? Ele rompeu com a Igreja Católica, criou a Igreja Anglicana, e aí, criando a Igreja Anglicana, ele se casou com Ana Bolena. Ana Bolena deu um filho para ele, para dar continuidade, e aí ele tomou todos os bens da Igreja Católica, né? Que foi assim, ou você vem junto comigo, ou vou romper relações e vou tomar o que você tem, né? Que foi o que aconteceu. E um outro exemplo que é mais ou menos recente, durante o nosso Império Brasileiro, por exemplo, foi tratado o casamento da Princesa Isabel e Princesa Leopoldina, que eram as filhas de Dom Pedro II e Dona Teresa Cristina. Uhum. Quando mandaram os pretendentes, que era o Conde Dan e o Príncipe Dom Augusto, eles chegaram aqui no Brasil e foi até engraçado, porque se apaixonaram, mas foi assim: Conde Dan se apaixonou pela Princesa Isabel e a Princesa Isabel por ele, e era para ser o contrário. E a Princesa Leopoldina pelo Dom Augusto e o Dom Augusto por ela. Então, isso foi meio invertido, porque durante a tratativa era para ser assim, né? Uau, que incrível. E assim, a gente vê que foi casamento por amor também, né? Então dava para combinar romantismo com talvez um casamento Dava. arranjado. Esse exemplo até do Henrique VIII, né? Ele de fato rompeu com a igreja na época, mas eu lembro que o povo também era muito a favor da ex-esposa dele. Eu não sei se era a Catarina, eu não lembro qual que era a esposa dele na época, porque ela era muito católica e o povo, inclusive da Inglaterra, ficou do lado dela, né? Foi um escândalo na época, quando ele rompeu para ficar com a Ana Bolena. De fato, ele não teve nenhum filho, porque quem assumiu o trono foi a Elizabeth I, né? Então, por ironia do destino, ele também se revoltou contra a Ana Bolena anos mais tarde. Né? Então, assim, tinha muito essa coisa dos homens também poderem ter as mulheres que eles gostavam naquela época, né? Sim. Tinham muitas amantes. Como é que funcionava isso? Existia sim, e muitas vezes a mulher, ela, durante esse período, ela tinha como função ser a figura da sociedade e ela dar herdeiros para poder ter a continuação daquele império, daquele sobrenome. E muitas vezes isso era notório, né? Que as amantes muitas vezes eram públicas. As pessoas já Então, conheciam, né? Até as porque amantes eram públicas. quando os casamentos arranjados aconteciam só por interesse, não tinha de fato nenhum sentimento ali, nenhum amor, eu acho que meio que já era de comum acordo que cada um, inclusive as mulheres também tinham amantes, né? Porque a gente acha que só os homens naquela época tinham amantes, e não é bem assim. Até as próprias mulheres mantinham ali os seus amantes, mas eu acho que a gente vê também que o casamento arranjado tinha um lado bom e um lado ruim. Inclusive, eu tava vendo uma galera que queria a volta do casamento arranjado. Porque tá tão difícil de se arrumar um parceiro hoje em dia que eu vi muita gente falando assim, pela volta do casamento arranjado. Então, quem sabe a gente pode até criar uma nova profissão, que já existe no mercado há muito tempo, que é o matchmaker. Já ouviu falar? Os Já. casamenteiros. Antigamente tinha isso, Eros, de casamenteiro. Acho que nem é tão atual assim, mas tá voltando. Essa acredito que era uma função de conselheiros de Estado, né? No caso de tratar de casamentos assim de pessoas da nobreza. E, mas muitas vezes eram mais dessa parte de sociedade mesmo, né? Que haviam as apresentações, as pessoas se conheciam nas festas, nos bailes. Então, muitas vezes elas não tinham assim como se fosse alguém que cuidasse propriamente disso, né? A não Exatamente. ser que fosse de um monarca, de alguém assim, né? Um chefe de estado.
Mas eles apareciam, eles eram conselheiros e eles davam ali aquelas opções, né, que seriam desejáveis, sei lá, para aquela rainha se casar ou para aquele rei se casar, porque de fato eles não poderiam casar com qualquer pessoa, já que, como você falou, muitos relacionamentos eram junções às vezes de reinos, né, de impérios, então tinha também essa questão de interesse um pouco, né, em algumas famílias assim, royals da monarquia. Tinha, tinha. Antigamente as coisas eram muito pensadas em ficar dentro das famílias, em ter relações com famílias próximas que tivessem o mesmo prestígio, que tivessem o mesmo poder. O sobrenome era uma coisa assim extremamente importante, né? Tanto que se falava de que família você é. Hum. Então, isso era muito importante, porque isso estava atrelado a valores, a cultura, a tradição, a educação, que eram as pessoas que tinham acesso, que tinham educação, que frequentavam o meio bom. Exatamente. E eu acho que aqui no Brasil a história foi um pouco diferente, né, quando os portugueses vieram, porque começou a acontecer a miscigenação. E eu acho que na Europa era diferente isso. Eu acho que você não podia se misturar muito, como a gente está falando. Que no Brasil, inclusive, aconteceu um casamento entre um português e uma índia, Paraguaçu, que é uma coisa que foi histórica na época. Foi o primeiro casamento católico e miscigenado que a gente teve aqui no nosso país. Mas eu acho que não era comum naquela época, principalmente na Europa. Eu acho que as pessoas, elas se casavam, como você está falando, dentro ali da sua classe, né? Tinha essa coisa, assim, de não misturar muito. Tinha. Geralmente isso era mais para poder manter, né, aquela tradição da família, das pessoas se casarem com pessoas de famílias, como eu disse, de prestígio mais ou menos próximo. Para você também, pensando assim, para não poder nivelar de uma maneira diferente, né? Uma moça que foi tão cuidada, com tanto esmero, com tanta educação, com tanta pompa. Então, eu quero que a minha filha ela se case com uma pessoa de uma família de poder aquisitivo mais ou menos próximo, que seja uma família de cultura, alguém que possa dar uma vida, proporcionar uma vida igual a que ela tem aqui dentro de casa, né? Isso era muito pensado. Exatamente. E assim, existia uma. Não é. Mas deixa eu tentar achar a palavra certa. Existia alguma avaliação, né, de honra, de reputação daquela pessoa? Por exemplo, eu tenho uma filha, nós temos dinheiro, e assim, era importante a família saber, né, a reputação daquele homem com a qual a sua filha estava se casando e vice-versa também, né? Eu acho que Sim. tinha muito essa questão da pureza da mulher, de manter a pureza, a virgindade. Eu vejo muitos filmes que mostram que a mulher, né, para se casar, ela tinha que ser virgem. Mas eu não sei se também existia essa coisa assim também ao contrário, em relação aos homens. O que era levado muito em conta foi isso que eu comentei a respeito de tradição, de sobrenome, se o pretendente era uma pessoa bem-sucedida, se ele era um bom administrador das suas coisas, se ele era educado, se ele era respeitoso, todo esse conjunto de fatores a família analisava para poder permitir o relacionamento entre eles. E então, sabendo assim, ele vai ser um bom marido para minha filha, então eu vou permitir. Ele agindo sempre de uma maneira respeitosa, ele sendo uma pessoa que sabe cuidar das coisas. E outra coisa. O que é muito legal a gente também pensar, a mulher ela também era preparada, não era só esperando do homem. A mulher ela tinha que saber, mesmo ela tendo funcionários, ela tinha que saber todas as prendas domésticas para poder saber conduzir na casa dela. Ela tinha que saber
costurar, ela tinha que saber gerir uma casa, cozinhar, saber propriamente o que dizem que que a mulher sabe edificar o lar. Então a mulher Exato. ela era preparada para isso. Ela tinha aulas de canto muitas vezes, ela tinha aulas de Ah, piano, eles tinham aulas de instrumentos musicais, ela sabia bordar. Então as mulheres elas eram muito prendadas, independente delas executarem as tarefas ou não. Elas tinham que saber isso, porque aquilo era propriamente a prenda, né, que a mulher poderia ter. e eu acho que isso realmente se perdeu hoje, né, também. Gente, eu não sei costurar. A minha avó costura até hoje e ela costura assim muito bem. Então, a gente queria avaliar um homem, né, para nossa filha, uma mulher pro rapaz se casar. Então, assim, a mulher, ela tinha que ser prendada, tinha que conservar, eu acho que essa pureza antes do casamento. E o homem, ele tinha que, sei lá, ser um dono de terras, um bom administrador, um homem bem-sucedido ou de família nobre, né? Eu acho que tinha muito mais essa questão de olhar esses valores, procurar virtudes no parceiro, né, para que as famílias que se juntassem fossem bem-sucedidas e levassem a linhagem para frente, né? Eu acho que hoje em dia isso a gente não olha mais tanto. E eu creio que para a mulher hoje em dia é bom, né, também, porque a gente não precisa ficar o tempo todo tão preocupada com o que a gente sabe fazer, com o que não sabe fazer, mas eu vou te falar, eu acho que eu até gostaria de saber costurar. É uma coisa que é uma prenda, digamos assim, que eu ainda quero aprender. Então, assim, o que que era desejado, assim, do homem socialmente? Era só questão de dinheiro ou ele, né, de ter bens, de ter terras, de ser bem-sucedido financeiramente? Ou as pessoas de fato também olhavam, tipo assim, a honra daquele homem, a reputação dele? Sim, como a vida era em sociedade, então eles tinham um convívio. Muitas vezes as pessoas se relacionavam só com alguém mais próximo, com a apresentação de famílias. Raramente seria um homem que chega sem a família dele. Então as famílias se conheciam, né? Era tudo muito dentro de casa, né? Tudo tinha os olhos da família. Então eles levavam com muita responsabilidade isso. E uma coisa que eu acho até interessante citar é que, por exemplo, antigamente tinha como valores a mulher ter submissão ao marido. Então tinha aquela coisa, existia uma hierarquia dentro de casa. O marido era o centralizador, ele comandava tudo, ele era o chefe da família, né? Então tinha aquela coisa de submissão ao marido. Você tem que obedecer o seu pai. Eu não sei se o meu marido vai gostar que eu faça tal coisa. Eu quero sempre procurar agradar o meu marido. Inclusive, tem uma notinha que eu achei aqui de uma revista. Uhum. Tem um livro de caderno de receita que eu achei da minha avó. Eu até cheguei a tirar aqui. Isso eu acredito que é em torno dos anos 40. Atrás dessa receita, eu virei e por acaso estava assim. Para a gente tentar entender como era na época, né? Fala assim: a mulher. Para uma mulher ter merecimento real, ela precisa aprender a cozer, a cozinhar, a ser amável, a ser obediente, a ter livros úteis, a levantar-se cedo, a fugir da ociosidade, a guardar um segredo, evitar bisbilhotices, a ser graciosa e alegre, dominar o seu gênio, a ser a alegria da casa, cuidar bem dos filhos, a convencer pela meiguice, a não falar antes do tempo, a ser a poesia e a flor do lar, a não ser demasiada ciumenta, a não andar sempre pelas lojas, tratar de tornar-se agradável, a ter uma grande bondade de coração e a não jogar no bicho. Gente, pior que eu tô aqui em 2026 concordando com tudo que tá escrito nesse E bilhetinho. você Meu vê, não Deus. são tantos anos atrás, assim, são anos 40, né? Então a Exatamente. gente entende mais ou menos como eram os padrões, os
os valores, os comportamentos da sociedade, né? Em como a mulher também tinha que se portar. Então, Exato. assim, a gente, como a gente estava falando, a gente não pode ter apenas como crítica, a gente tem que tentar entender como era o contexto na época. As coisas mudaram muito, né? Exato. E até os homens também. Eu vejo muito assim que os homens antigamente eles eram muito, eram bons líderes. Eles sabiam, como você falou, ser um chefe de família, comandar, né? E eu acho que isso falta muito nos homens hoje em dia. Vamos para o nosso intervalo. Então, Eros, como a gente estava pegando esse gancho, né, falando de história, eu também estava reflexiva sobre os relacionamentos modernos, né? E aí eu começo a perceber, não que tudo no passado era positivo, né? Muitas mulheres sofreram, a gente não está aqui passando pano, né, para alguns abusos cometidos no passado, mas também existiram muitas histórias bonitas, né, de amor e que a gente também não pode esquecer esse lado do amor romântico, dos homens que se esforçavam para conquistar as mulheres. E eu vejo que hoje em dia, na modernidade, isso se perdeu muito. Você concorda com isso? Concordo. Eu sinto que na nossa geração, é, as pessoas perderam o comprometimento, elas perderam, o respeito, as formalidades, muitas vezes, Verdade. que eram necessárias. Então, por causa disso, as coisas acabaram se tornando descartáveis, né? As pessoas não, parece que não procuram mais viver em harmonia, elas já pensam assim, não em se moldar, em procurar ressignificar, em procurar ter diálogo. Não, elas pensam sempre na próxima oportunidade, no próximo like, Exatamente. no aplicativo, na próxima pessoa que pode aparecer. Parece que assim não tem mais essa preocupação em preservar o relacionamento. E parece que todos assim estão numa busca incessante de algo que nunca preenche. Porque Uhum. parece que eu já ouvi isso, parece que é sempre em busca do próximo like. Eu já tive o meu like de hoje com essa pessoa, agora eu quero buscar o meu like com outra. Mas a gente tá vendo que isso não tá funcionando, porque tá tudo muito superficial, né? Exatamente. Ah, e agora eu vou fazer um stories pro Joãozinho olhar e curtir. Nossa, mas se Joãozinho não olhou o meu stories e não curtiu, é o fim do mundo. É porque ele não tá interessado em mim. E, gente, não é assim, né? Eu concordo com você que hoje em dia as pessoas estão olhando muito só pro digital, só pro online, seja em aplicativos de relacionamento. Que ao mesmo tempo que facilitou, né, essa conexão, esse contato, e tem casais que já se conheceram em aplicativos, mas também afastou muito, porque é muito fácil você mandar uma mensagenzinha, né? E olha, a gente já vê isso como super romântico e não é, gente. Antigamente os homens escreviam, como a gente estava falando aqui, poesias, cartas de amor, e a gente tá muito confortável com pouca demonstração. Exatamente. Uma coisa que é até interessante que eu estava conversando com um amigo e eu já até conversei com você também, inclusive. As pessoas antes elas queriam impressionar num relacionamento ou numa conquista com flores, com joias, com presentes, com atitudes assim de conquista. Hoje, a pessoa te deu um like, ela mandou um coraçãozinho, alguma coisa, parece que ela fez muita coisa. Exatamente. Sabe? Tá tão assim, raso, tão superficial, né? Você vê, você começa a ver as joias que as mulheres ganhavam, os palácios, né? Os presentes, os casacos, né? Carros, né? Hoje, nossa, o que é oferecido para as pessoas parece que não tem mais esse desejo de conquista. Parece que é uma coisa assim que tá. Ah, vou fazer uma coisa assim superficial e ela vai gostar. Exatamente. E isso é um ponto muito interessante, porque eu acho também que isso é uma responsabilidade feminina, porque a mulher também está aceitando pouco. Ela está se expondo demais
né? Se dando demais para os homens, sem eles precisarem se esforçar, sem eles precisarem fazer todo esse cortejo, essa conquista. E eu acho também que, né, tem responsabilidade dos dois lados nisso. Então, assim, Eros, para finalizar, o que que você acha que a gente pode aprender com os amores, as histórias do passado? Olha, o que eu acho que a gente pode aprender com o passado é sempre procurar olhar o lado bom das coisas. Olhar as histórias que deram certo, os relacionamentos que foram felizes, qual era a base, quais eram as estruturas sólidas, como as pessoas faziam para viver bem. Você pode ver muitas vezes, até hoje, você vê um casal de idosos andando de mãozinha dada assim na rua. Essas pessoas, elas procuraram sempre ressignificar a relação delas, ter diálogo, ter comprometimento, né? Então, o diálogo é uma coisa muito importante. E você não ficar sempre vendo a dificuldade, procurando se abrir, abrir o horizonte para outro tipo de relacionamento. Você tá ali com uma pessoa que você gosta, que te respeita, procura fazer o melhor para viver bem com ela, porque fica sempre uma busca incessante, aquele vazio que nunca é preenchido. Exatamente, concordo com você. Agradeço muito a sua participação. E se puder, por favor, deixe o seu arroba para o pessoal de casa. Eu também agradeço o convite, de toda a equipe também. Foi muito legal estar aqui, falar um pouco. Eh, o meu arroba da minha página, do meu Tiquário Online, é Antiguidades Santiago, com dois S, tudo junto. Antiguidades Santiago. Lá eu posto umas coisas bem legais. Muito obrigada, Eros. E esse foi mais um Amor Sem Filtros. Até a próxima!